Este programa tem classificação indicativa livre. Entre as várias manifestações artísticas que existem, uma talvez seja mais presente entre os homens. É a arte de cozinhar. É verdade que nem todos nós temos o dom de misturar ingredientes e elaborar pratos magníficos, mas de alguma maneira participamos desse ritual. Quem não gosta de saborear uma refeição? A comida já é mais que alimento. É em torno da mesa que nos reunimos para comemorar, fechar negócios. É na comida que descontamos a ansiedade, a tristeza, a TPM. Histórias da vida real que aparecem estampadas nas telas de cinema. Eu sou Thaís Leonardi e Comida em Cena é o tema do Em Tese de hoje. Mas de que maneira a comida aparece nos filmes? Quem responde a essas e outras perguntas para a gente é a nossa convidada de hoje, Uliana Ukzinski, mestre em História pela UFPR. Uliana, seja bem-vinda ao Em Tese. Obrigada. Uliana, na sua tese de mestrado, você estudou justamente essa relação entre comida e cinema. Da onde que surgiu a ideia de estudar esse tema? Bem, na verdade, o interesse por estudar cinema sempre me atraiu, né? Sempre gostei de como o cinema retrata o imaginário, né, da nossa sociedade, ou da sociedade que ele retrata, enfim. E comida, como também é um tema muito humano, muito presente em todos os momentos, em todas as relações sociais, enfim, também sempre foi algo que me atraiu. Então, percebendo que o cinema se propõe a mostrar essa temática de uma maneira espetacular, assim, por assim dizer, eu fui percebendo que uma série de filmes privilegiam a comida na totalidade da trama. E isso a partir da década de 80, 90, mais ou menos. Em 2007 foi lançado o filme Estômago, que é um filme ítalo-brasileiro, né? E juntando todas essas motivações, eu me propus a fazer um trabalho monográfico de conclusão do curso de História e foi o tema que eu continuei na dissertação de mestrado. Inclusive, esse filme Estômago é o que dá todo o conteúdo, né, para a tua dissertação. Como é que é esse filme, a história dele? Exatamente. Eu escolhi esse filme porque ele seria o representante brasileiro nessa série de outros filmes, né? Estômago é o seguinte, ele narra a trajetória de um retirante nordestino, que ele chega na cidade grande sem perspectiva, mas ele vai conquistando ao longo da trama posições de maior destaque e relacionamentos. É um filme que ele tem duas narrativas, uma no passado, outra no presente, e vai sendo intercalado. Só que o fio condutor dessa narrativa é o talento culinário do protagonista. E a partir desse talento, a partir dos seus dotes, que ele vai conquistando a sua amante, que ele vai conquistando o trabalho, que ele vai conquistando o respeito. A parte do presente, né, da narrativa, ele acontece na cadeia e nessa cela ele também, por conta de saber cozinhar, saber transformar aquela ração que eles recebem como alimento em verdadeiros quitutes, ele também se destaca. Então eu achei interessante como o filme coloca a comida dessa maneira preferencial, então resolvi investigar também justamente por esse motivo. E de que maneira que a comida aparece retratada nesse filme? Tem uma relação de poder aí também atrás do alimento? Exatamente. A comida é a forma desse protagonista conquistar poder, né? Na verdade, esse filme, se a gente pensar em outros filmes de comida, ele não retrata a culinária, aquela culinária requintada, né, a culinária francesa. É uma arte, sim, ela é retratada de uma maneira bela até, mesmo que ele esteja na cadeia, com as unhas sujas e num ambiente inóspito, mas ele consegue combinar aquilo que ele tem ali para dar um paladar para aqueles seus convivas, né, para quem ele cozinha. Então é uma culinária mais humana, de transformar mesmo pelo talento aquilo que você tem disponível num alimento para si mesmo, mas para os outros, para ele conquistar poder ali, né?
Tá certo, olha só, nas telas do cinema e também na vida real. Para muita gente, comida é bem mais que alimento. Repare que a comida quase sempre ocupa papel central no nosso dia a dia. Comemos para comemorar, por ansiedade, tristeza. Dá só uma olhada. O que leva você a comer fora de hora? É a ansiedade? Que fatos, que momentos você come, você sai assim do teu cardápio e da tua dieta? Quando eu tinha TPM, sim, agora não mais, né? Mas o que leva é realmente essa necessidade que a gente tem de preencher, talvez, essa ansiedade que a gente sente, né? Quando eu fico nervoso, né? Quando eu fico nervoso, eu começo a comer condicionalmente, né? Ficar longe de casa já dá mais fome. Por quê? É porque você sente saudade, acho que, da comida da mãe. Qualquer tipo de ansiedade, esperar algum compromisso, alguma notícia, qualquer coisa. Com certeza TPM. Por quê? Porque a TPM ela te dá uma ansiedade maior, né? A TPM ela deixa a pessoa mais intensa. Assim, qualquer sentimento que você tenha o dobro. Assim. Se você está feliz, está muito feliz. Aí você acaba extrapolando na comida, com certeza. Aí a gente viu alguns motivos que as pessoas dão, né, para comer mesmo, para atacar a comida, de uma maneira, às vezes, até sem controle. E você, o que é que te faz comer? O que é que te faz perder o controle? Como é que é a tua relação com a comida, Eliana? Bom, a comida eu vejo, assim, muito como... Você vê que quase todo mundo menciona a TPM, o chocolate é um problema muito sério, mas o que eu acho bacana na comida é não só o fato de você descontar as coisas nela, mas como você consegue incorporar o alimento e o momento que você está preparando, que você está degustando. Teve um ali que mencionou sobre a comida da avó, alguma coisa assim. Então, fica longe de casa, dá vontade de comer. Aí você sai, por exemplo, você está em outra cidade, você come algum bolinho que lembrou de quando você comia o bolinho na casa da sua avó. Então, essa memória gustativa, né, que a gente chama, eu acho muito interessante para afirmar os laços também, né? Que você se remete a períodos da tua vida e a ligação estritamente na comida. E isso aparece no cinema também, né? Também. Tá certo. Esse tipo de situação é comum a todos nós, como a gente já disse. Mas em alguns casos, a perda de controle é total. E é aí que surgem os transtornos alimentares. Mas por que a comida está relacionada às emoções? Veja. A Camila saudável de hoje não é a mesma de 2 anos atrás. Ela sofria com a obesidade e fez redução de estômago para resolver o problema. Mas a origem do quadro tinha fundo psicológico. Na verdade, a comida era o centro da minha vida. Eu comia quando eu estava feliz, quando eu estava triste, se eu tivesse entediada, se eu tivesse que comemorar. Era sempre comida, né? O tempo todo comendo alguma coisa, geralmente coisas bem calóricas, bem pouco saudáveis, assim, justamente para preencher alguma coisa que eu não sabia o que era, o que faltava. Né? É muito comum o hábito de comer sem necessidade, por ansiedade ou nervosismo, por exemplo. Mas até que ponto as emoções podem influenciar na alimentação das pessoas? A coordenadora do grupo de pesquisa da UFPR sobre o sofrimento das mulheres com problemas alimentares explica que a comida sempre esteve ligada às emoções e também ao comportamento em sociedade. Todos os nossos rituais envolvem comida, todas as nossas relações sociais, a gente sai com os amigos para comer, para beber, a gente se reúne em família para comemorar. Sempre o alimento é aquele meio, né, de transição entre o outro e para o outro. Mas se os sentimentos passarem a controlar a alimentação e causar sofrimento, ela orienta a procura por ajuda profissional. Foi o que Camila fez. Depois de 2 anos fazendo acompanhamento psicológico, hoje convive bem com a comida e as emoções. Então eu busco me reeducar dessa maneira, de pensar antes de comer e não ir para a resposta natural que a gente tem, que é se alimentar. Às vezes não por fome, né, mas por outro motivo. Eliana, a gente percebe também essa relação psicológica com a comida nos filmes? Sim, isso é muito comum. Tem, inclusive, um deles que eu lembrei agora que é bem representativo dessa relação psicológica, que é Como Água para Chocolate, um filme de 92, mexicano. E ele é uma fábula, na verdade, mas é muito interessante como a cozinheira, né, ele retrata, privilegia também a questão da cozinheira na trama.
e como os sentimentos dela, que ela está entristecida com o rompimento do namoro e todos os problemas amorosos, como todo esse sentimento que ela tem é traduzido ali na comida. E as pessoas que comem da comida dela também ficam tristes, também choram. Então, como você é o que você come, né? Você acaba repassando ali todo o teu psicológico mesmo, né? Tá certo. Olha, agora a gente faz uma pequena pausa na nossa conversa para ver os lançamentos da editora da Universidade Federal do Paraná. Mulheres, Homens, Olhares e Cenas traz uma reflexão sobre o cinema e o gênero no Brasil. A obra se propõe a contribuir para o estudo do cinema através de perspectivas contemporâneas. Os artigos que compõem a coletânea analisam a produção cinematográfica atual, brasileira e de outras partes do mundo. O exemplar custa R$ 38. Paisagens da Fenomenologia Francesa é um livro que apresenta versões do pensamento fenomenológico nos nossos dias. Buscando aprofundar o assunto, pesquisadores assumiram o desafio de revistar as paisagens da Fenomenologia Francesa. O exemplar custa R$ 40 e pode ser comprado no site da editora da UFPR. Educação na Ditadura Civil-Militar, Políticas, Ideários e Práticas é composto por pesquisas sobre a ditadura civil-militar e as suas implicações no ensino brasileiro. O livro tem como objetivo estimular debates e reflexões sobre o significado da Lei 5.692, de 1971, para a configuração do sistema educacional brasileiro, em especial o paranaense. O livro custa R$ 40 e pode ser encontrado no site da editora da UFPR. Comida em Cena é o tema do Em Tese de hoje. E no próximo bloco vamos descobrir que outros filmes têm a comida como personagem principal. Não sai daí. Estamos de volta e agora a gente quer saber que filme nos remetem à comida. Nossa equipe foi às ruas para descobrir o que é que as pessoas têm a dizer. Vamos dar uma olhada? Tem algum filme que te marcou por um prato, por uma situação, por uma iguaria? A Festa de Babette, porque as pessoas admiravam bons pratos, elas mesmas cozinhavam seus pratos e chamavam os amigos para participar desses jantares, era muito legal. Nossa, tinha aqueles filmes antigamente, né, de gangster, que servia muitas macarronadas, isso eu lembro. Ai, Ghost. Por quê? Porque é muito bonito, né? E o que tem a ver com comida? Não sei, me deprime ver aquele amor. Daí se enterra no chocolate depois? Me enterra no chocolate, verdade. E para continuar falando de comida em cena, quem se junta a nós nessa conversa é o professor Nelson Bucher. Professor, seja bem-vindo ao Em Tese. O que você achou das respostas dos nossos entrevistados? Pois é, antes de mais nada, até usando um adjetivo culinário, né? Isso é uma prova que o cinema é uma arte também deliciosa. Né? Antes de mais nada, eu quero agradecer o convite e parabenizar também a dissertação da Uliana, os professores do Departamento de História, o professor Denison, né, que foi teu orientador. E é muito interessante porque reafirma aquela ideia que nós, cineastas, nos preocupamos, né? O cinema, ele é, de certa forma, um espelho daquele que o assiste. E o cineasta trabalha com essas emoções primárias, básicas. E uma delas, talvez a mais essencial, é a questão da comida. E isso foi, realmente, continua sendo uma ferramenta muito usada para a construção dos filmes, né? De você tentar com que a pessoa que assista se identifique, não só com a questão da comida em cena, como a Festa de Babette, como Água para Chocolate e tantos outros, como também a própria emoção que o filme faz, despertando nesse indivíduo a ideia de um alimento, de uma comida ou algo que seja, né? Tá certo, Uliana. E a partir de que momento a gente pode perceber na história do cinema o surgimento desse gênero que na tua dissertação você chama de gênero da comida?
Tá certo. Bom, nosso próprio convidado ali comentou da Festa de Babette, e esse é um filme que ele é considerado, assim, pelo que eu pesquisei, muitos estudiosos se remetem a ele como sendo inaugurando o gênero. Ele é um filme de 87. Antes a gente tem ainda Comilança, que é de 73, tem Quem Está Matando os Grandes Chefes da Europa, que é de 78. Mas assim, a gente pode localizar no finalzinho da década de 80, e daí na década de 90 e até os dias atuais a gente ainda vê uma efervescência nesse tipo de filme que privilegia a comida, né? Mas, professor, essa relação do cinema com a comida, ela já é bem anterior a isso, né? Está na origem do cinema. Ela é bem antiga, né? Apesar de haver, para alguns críticos e pesquisadores do cinema, uma data, né, ou obras que marcam isso, nós vemos, por exemplo, as filmagens do Lumière, né, que hoje seria algo que qualquer mãe ficaria maluca, né? Que ele dando comida para os filhos, assim, é um banquete gigantesco, né? Isso nos remete a uma coisa que eu achei muito interessante na sua dissertação, esse olhar do historiador como a comida, como nos filmes você pode identificar a partir da comida qual era o costume daquela época, como que a sociedade reagia a isso, né? Você vê hoje muito fortemente, por exemplo, a ideia do cinema também, através da comida, passar, digamos assim, a comida como elemento de distinção, como um elemento também, digamos, simbólico de uma determinada cultura. Foi citado ali a questão dos filmes de gangster e outros filmes, né? A ideia da macarronada, né, como elemento da culinária italiana, a salsicha, o chucrute, a feijoada brasileira. Então, é interessante a gente pensar no cinema que ele não só é fruto de uma determinada sociedade, como ele também influencia aquela determinada sociedade. A gente pode dizer, então, que o cinema ele retrata a história, mas também cria tendências nesse sentido? É uma via de mão dupla, né? Da mesma maneira que ele capta, porque a gente tem que entender o cinema como um produto humano mesmo, né? São pessoas, são equipes, são pessoas que têm ali o seu modo de vida, então elas captam isso da realidade. E da mesma maneira, quem assiste, a sociedade que consome esses filmes também vai recriando, é uma ressignificação, né? Professor, que outros filmes a gente pode citar que tem essa temática da comida? Claramente? Então, pegando o gancho da ressignificação, né, o cinema também ele trabalha a imagem em si, ela trabalha com metáforas, né, com signos e significantes, com símbolos, né? E aí me lembra muito o filme do Peter Greenaway, né, O Ladrão, o Açougueiro, a Amante. Se você pegar os primeiros 30 segundos do filme, é um cachorro comendo uma carne. E o filme todo vai se passando a partir dessa comparação entre o humano e também o instinto humano representado pelo aquele símbolo do cachorro comendo. A Comilança também, que você citou. São filmes que aí já não estão tratando como Festa de Babette, como as comédias românticas, mas estão tratando a comida, o alimento, como um elemento muito próximo da natureza animal humana. E aí o cinema se torna mágico em fazer isso de forma brilhante. A gente está falando de comida em cena, mas e quando a comida não aparece naquele filme, justamente a miséria ou a falta da comida é um personagem principal? Aí vem justamente, também citado na sua dissertação, essa colocação que a gente fala da dita estética da fome. O que seria isso? Do cinema novo, década de 60, né? A ideia da miséria num cinema mais comprometido com causas sociais, década de 60, contra a cultura, Guerra Fria. E nós temos, então, o movimento Cinema Novo, né? Os períodos Santos e outros, lidando com esse lado cru e cruel da ausência de comida. E hoje, através da Bentes, que é uma crítica de cinema, chama hoje o período da cosmética da fome, né? E aí a própria Uliana pode falar um pouco, já que o estômago trata um pouco nesse recorte que a Bentes comenta. O que seria essa estética? Então, exatamente a maneira como é representada, então a comida colocada nesse conceito mais geral, assim. Como antigamente a gente via essa falta da comida, ou essa problematização da fome,
o estômago, a partir do estômago a gente pode perceber que é uma via contrária, que o estômago ele retrata uma estética do alimento, porque há também todo um cuidado de imagem, de fotografia, do próprio trabalho estético da construção do filme, em colocar o alimento como algo belo, como algo essencial. A gente percebe vários movimentos de câmera, de primeiro plano, uma musicalidade suave, então tudo aquilo dá um embelezamento para o alimento, mesmo sendo um ovo sujo, quebrado ali no meio da farinha, mas é algo que enaltece e está presente em todo o filme, né? São várias as cenas de preparo e degustação de alimentos. Então, a gente pode dizer que a tônica se voltou para o alimento, né? Tá a partir certo. do estômago. E a gente continua falando de pesquisa, mas agora o nosso assunto é outro. O que será que está sendo estudado mundo afora? É hora do Giro de Pesquisas pelo Mundo. Acompanhe. Pesquisadores de uma universidade de Singapura desenvolveram um vaso sanitário que transforma esgoto em adubo e energia elétrica e ainda economiza água. O projeto custou 10 milhões de dólares e a invenção vai ser utilizada em novos empreendimentos. Cerveja faz bem. Foi isso que revelou o estudo feito por pesquisadores espanhóis. O responsável pelo superpoder da bebida seria o lúpulo. Rico em antioxidantes, o lúpulo ajuda a manter o equilíbrio das funções do organismo por mais tempo. Estudos feitos na Universidade Federal do Rio de Janeiro pretendem dar novo destino ao bagaço da cana-de-açúcar. O material vai ser utilizado para a produção de etanol. O combustível já está sendo produzido experimentalmente pela Petrobras. Com essa nova técnica, seria possível dobrar a produção de etanol por hectare de plantação. Voltamos a falar de comida em cena e a gente vê que essa tendência não está só nos filmes, está no audiovisual como um todo. Inclusive, a atual novela das 9 retrata essa questão, essa relação com a comida como uma ascensão social também. Tem a família que era de uma classe inferior, acaba ficando rica, milionária, eles contratam uma cozinheira e passam a se alimentar de pratos que antes eram inimagináveis, né? E o engraçado é que tem essa relação que muitas vezes eles não sabem pronunciar o nome do prato ou não sabem como devem comê-lo corretamente, mas que sabem que é importante, né? Eu acho, então, é um reforço, né, para as pessoas que estão nos assistindo, que a ideia da imagem, ela não é uma coisa muito distante. Você está o tempo todo também sendo influenciado por essas imagens, nos seus valores, no que você come, o que é bom para você, o que dizem que é bom a partir das novelas, dos filmes, dos seriados. Então, é como um historiador dizia, né, o Walter Benjamin, as imagens nos cercam 24 horas, e quando nós paramos de pensar nelas, elas começam a nos influenciar quase que totalmente. Então, o exemplo do audiovisual e da comida é justamente isso. Você percebeu também durante a tua pesquisa essa influência nas nossas vidas, na vida real? Então, é isso que eu ia comentar. Eu acho que isso tem muito a ver com o que a gente pode captar do nosso contexto histórico, que hoje em dia a gente nota uma profusão de cursos superiores na área da gastronomia, movimento slow food, em contraposição ao movimento fast food, a profusão de críticas também na área, que também é percebido no cinema, que vários filmes colocam a questão do crítico de cozinha. Então, são esses saberes que estão em profusão, né, na sociedade, a gente consegue também captar na novela e no audiovisual em geral, né? Tá certo, muito obrigada pela participação de vocês aqui no Em Tese de hoje. Eu agradeço a presença de todos que nos assistiram também. A gente fica por aqui e até semana que vem. Eu espero você.